Apóstolos, capítulo 4. Mas vamos lá, qual o tema da nossa lição de hoje? Barnabé, o filho da exortação. Atos 4, 32 a seguir, 32 a 37. O texto diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Qual que é o alvo da nossa lição? Qual que é o alvo? Vamos lá, 1, 2, 3. Então, o nosso alvo é olhar, analisar, estudar o exemplo de Barnabé e aí trazer para nós os principais valores da vida cristã. Que o Senhor seja conosco, que as bênçãos dele continuem sendo derramadas. Tome assento. Glória a Jesus. Aleluia. Macedo, meu querido irmão, Deus te abençoe, bem-vindo. Mas a irmã Dora, viu? Vocês já voltaram para Caldas ou estão por aqui? Deus abençoe o Paulo Sérgio, acabou de entrar. Deus abençoe também a todos aí, Sônia Vasconcelos. Deus abençoe. Meus irmãos, nós estamos diante de uma lição muito especial para nós continuarmos aprendendo sobre gente que fez para nos edificar, nós que somos gente que faz, né? Se temos exemplo de gente que fez, devemos fazer, né? Em nome de Jesus Cristo. E na lição de hoje, nós vamos ver muito sobre a vida de Barnabé, que no hebraico é Barnavide, filho de Navide, Barnavide, Barnabé. Barnabé foi um dos personagens destacados na comunidade cristã, no início dessa comunidade. Foi um mestre, ele foi um cristão de muito exemplo, perseverante, generoso. Então nós vamos aprender muita coisa boa com esse Barnabé, que ele era da família de sacerdote, da tribo de Levi, natural de Chipre, né? Chipre, uma ilha do Mediterrâneo. E esse homem era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Toda pessoa boa, cheia do Espírito Santo e fé, é exemplo para todos nós. E nós devemos estudar, né, com olhos bem abertos, né, sem influência de nenhuma cultura, mas olhar para o que de fato está acontecendo e aprender com estas pessoas do bem e de bem. Ele é sempre alguém que está se colocando ao lado de outro para ajudar. Barnabé, ele é exemplo de generosidade, ele é exemplo de discipulado. Ele vai ser o discipulador de Paulo, né? Então Saulo, nós vamos ver aqui também. Então, nós temos que
que parar de ver os exemplos somente, mas imitar os exemplos, né? Nós temos que imitar tudo que na Bíblia é trazido a nós, meus irmãos, é para ser praticado, é para ser colocado em prática, senão nós vamos ser igual Satanás. Satanás conhece a palavra, mas ele não vive a palavra. Satanás tem fé na palavra, mas ele não pratica a palavra. Satanás tem fé em Deus, ele crê em Deus, mas ele não obedece a Deus. Então, o segredo nosso que nos difere de Satanás é unicamente a obediência a Deus e a sua palavra. Senão seremos como tal. Então é perigoso isso, não é? Então, se a gente não acordar para essa realidade, né, parar de ficar falando, eu acho que isso é pesado demais, eu acho que tinha que pregar mais manso, mais suave. Só que a gente acha pesado é a verdade. E a verdade não é para pesar, é para libertar. É libertar nossas vidas. E a gente tem que olhar para essas coisas com os olhos abertos. Peraí, o que está falando é bíblico? É. Está lá mesmo? Está. É dessa forma? É. Então tem que receber. Porque não é o pregador que está falando, não é a pregadora que está falando, mas é Deus que está falando. Como assim? Mas eu estou vendo um pregador, uma pregadora. Sim, mas está falando o que Deus falou. Então é Deus que está falando, e a gente não pode brigar com isso, a gente tem que amar isso. Nós temos que receber isso. Entende isso ou não? E aí, esse Barnabé era um cristão focado no próximo. E é interessante, porque Jesus não veio pensando em si, por isso que ele é um imitador de Jesus, Barnabé. Jesus veio pensando em nós. Jesus veio pensando no próximo. E isso é importante. Ele era um homem liberal, e o reino de Deus e a igreja era aquilo que ocupava a prioridade da sua vida. E toda pessoa nascida de novo, irmãos, a prioridade é o reino. Melhora o rostinho aí, irmãos, não fico pensando se está com raiva de mim, amém? Está com raiva de mim? Então melhora a carinha, em nome de Jesus. Está na igreja, pelo amor de Deus. Terrível, né? Está na igreja, irmão, pelo amor de Deus. E aí, queridos irmãos, quando a gente converte de verdade, não tem como eu dizer que eu falar que eu nasci de novo, se o reino de Deus não é prioridade na minha vida. Isso é uma mentira. É natural, quando eu nasço de novo, o reino é prioridade, é natural. Não anda fora um do outro, é natural. Tenho o prazer de estar na casa de Deus, tenho o prazer das coisas de Deus, tenho o prazer de buscar o Senhor, porque o reino veio para mim, ele veio para dentro de mim. O reino de Deus, Romanos 14:17, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se Ele está em mim, tem o quê? Tem alegria aqui dentro, ou não? Amém? Eu sou aqui com as minhas anotações por enquanto, não está aí na revista. Seu nome era, na verdade, José. Barnabé chamava, o nome dele era realmente José, Yosef, né? Ou, esqueci o que significa o nome José, não sei o que, prosperidade, alguma coisa assim. E ele era filho de pais judeus, né? Como eu já disse aqui, e José era uma pessoa tão amorosa, companheira e parecida com Jesus, que a comunidade cristã e os apóstolos mudaram seu nome para Barnabé. O nome tem tudo a ver com ele. O significado: filho de consolação, filho de exortação ou filho de encorajamento. E tem uma outra tradução além destas: filho de profeta, porque a profecia é consolação. Então,
Esse homem, ele tem apelidos maravilhosos. Ele tem coisas que indicam quem de fato ele era. Quando fala, vamos falar com o fulano de tal, Nervoso da Silva. Vamos falar com o fulano de tal, o corrupto Ciclano, né? Igual tem uns negócios aí que a gente fala nome, a gente já lembra de corrupção. Não, esse aqui era consolador. É aquele que tinha algo de bom para Deus. E este homem, Barnabé, uma das qualidades dele, a primeira marca aí que nós vamos ver aí no tópico primeiro, que a marca dele era a marca da generosidade. E o que é generosidade? Eu trouxe aqui, é a virtude de quem compartilha por bondade. Não é por pressão, não é por opressão, não é porque é obrigado, não é porque é um dever primeiro, apesar de ser dever, não. É porque tem bondade. E aí ele quer ajudar, ela quer ajudar. E quando a gente usa de bondade, a gente não olha se a pessoa merece ou não. Não é verdade? É um ato de generosidade. Então, é um ato que deve ser feito de maneira desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Se você está sendo generoso, você não está esperando retorno. Já viu que tem gente no nosso meio que faz algo e fala, ninguém viu? Não adianta fazer não, nessa igreja ninguém vê. Está fazendo para a igreja ver, então o céu não vê. Está fazendo para o céu ver, muitas vezes os homens não veem, mas o galardão está garantido no céu. Aquilo que o homem reconhece aqui, já te deu a recompensa. Mas aquilo que não é reconhecido aqui, o céu te dará a recompensa. Por isso que a Bíblia muitas vezes tem vários conselhos a respeito disso. Que o que faz a mão direita, a esquerda não saiba. Quem dá esmolas não deve tocar trombeta. É o generoso. Por isso que tem gente que chega e fala, eu vou fazer, mas não fale para ninguém, por favor. Por quê? Quer galardão no céu. Está fazendo não para aparecer. Nossa, eu fiz isso e isso, ninguém falou. Eu fiz tal coisa, ninguém... se ninguém falou, está te ajudando, porque vai ter galardão no céu. Isso é generosidade, sem esperar retorno. É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Magnanimidade. Você, às vezes, deixa de comer para dar ao outro de comer. Meu Deus, minha mãe fez isso muito. Ela deixava a gente comer primeiro, falava que estava sem fome, só tinha arroz às vezes na panela. E aí, quando a gente comia, enchia a barriguinha, ela ia na rapa. Então, é um amor de mãe para filhos quando a mãe é lúcida. Generosidade. Alguns sinônimos para generosidade, só na minha anotação. São nobreza, olha o que é ser nobre, grandeza, dignidade, bondade, magnanimidade, benevolência, beneficência, humanidade, compaixão. Então, ser gente é ser generoso. O contrário da generosidade, que ajuda a gente também a entender, o antônimo, né, da palavra, avareza. Eu estou custando dar conta de mim mesmo. Avareza. E enquanto que alguém que quer ajudar, você já notou que todos nós temos como ajudar em alguma coisa? Eu não tenho dinheiro, mas tem braço, né? Eu não tenho dinheiro, mas tem boca para falar a respeito. Todos nós temos como ajudar.
Eu não tenho emprego para dar para os outros, mas talvez conhece alguém que tem e pode falar. Tem como ser generoso em alguma coisa da nossa vida. O contrário é avarença, mesquinhez, ganância, egoísmo, miséria. Olha, antônimo de generosidade, miséria. Então, é muito séria essa questão. O conceito de generosidade não corresponde apenas ao compartilhamento de bens materiais, a dividir coisas. Pode-se ter generosidade em ações, ao compartilhar conhecimento, ao repartir reconhecimento e as vitórias com todos aqueles que ajudaram na trajetória. Reconhecer. Amém? Então, este Barnabé, Barnavide, ele era generoso. A marca dessa generosidade é uma das mais importantes dentre aquelas que foram responsáveis por tornar a comunidade cristã primitiva rigorosamente singular em sua época. Ninguém fazia o que eles faziam. É claro que nós temos que aqui tomar alguns cuidados para não exagerar a respeito desse assunto, e nós vamos falar aqui abaixo um pouco mais sobre essa questão. Mas o Lucas fala sobre Barnabé, algo especial também. 4,37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Além de algumas coisas reveladas aqui, entenda que Barnabé, ele não saiu distribuindo para as pessoas, e ele poderia fazer isso porque é dele. Mas ele fez o que é certo espiritualmente. Nós temos liderança, nós temos os apóstolos levantados por Deus, que estão cuidando, eles sabem como fazer. Então eu deposito aos pés deles, e eles vão agir com justiça. Tem muitos de nós, irmãos, que fazemos coisas erradas. Por exemplo, dízimos e ofertas nós entregamos na casa do Senhor. Malaquias fala sobre trazer dízimos e ofertas, e Deus repreendeu o devorador. Agora, eu quero ajudar alguém, então, eu quero ajudar alguém, eu não tiro do dízimo e da oferta, eu tiro de mim mesmo para ajudar alguém. Já é dever meu dízimo e oferta na casa de Deus. Agora tem pessoas que pegam o dízimo e saem distribuindo para as pessoas, e ainda tira proveito disso. É igual pegar, eu estou pegando o dízimo da igreja e estou construindo uma casa para alguém. Não é, o dízimo não é para construir casa para os outros. O dízimo é manutenção da casa. Está na Bíblia. Agora, vamos construir a casa para alguém? Vamos, cada um ajude. Cada um de nós, eu, você, todos levantemos e ajudemos a construir a casa de alguém. Só que continuamos fiéis, dizimistas e ofertantes. Barnabé depositou aos pés dos apóstolos. Pastor, mas eu desconfio que fulano é ladrão. Então frequenta a igreja que você desconfia que o outro é honesto, e seja dessa forma naquela igreja. Um erro não conserta outro. Eu tenho que ser fiel a Deus. E pronto. Eu não tenho como. Nós temos pessoas nos Estados Unidos que vez ou outra manda dízimo para nós, aqui para a igreja. E aí, ela espera às vezes 6 meses, vai juntando dízimo. Por quê? Aí ela liga, pastor, a conta é a mesma? Minha filha. Não, é porque eu juntei os dízimos aqui, e como não é meu, eu quero mandar. Olha a consciência da pessoa. Porque dízimo realmente não é meu. Agora, a propriedade é sua. Você pode fazer dela o que você quiser, sendo fiel a Deus. Barnabé não era obrigado a vender a propriedade, como Ananias e Safira no capítulo 5, o próximo capítulo aqui, não era obrigado a vender. E nem era obrigado a ofertar. Por isso que Pedro vai falar, mas por que você fez isso? Você está mentindo para o Espírito Santo.
Eles não precisavam vender e fazer aquela cena toda. Então tem muita coisa para a gente equilibrar. A gente não pode usar dinheiro para aparecer, a gente não pode usar generosidade para aparecer. Amém? E antes que hajam interpretações erradas, né, nós temos visto aí a obra que os irmãos invisíveis estão fazendo, muito linda, gloriosa, uma obra de generosidade, e está ajudando uma família aí, que muito carente, está construindo uma casa lá, muita gente ajudando, e aí, mas aí tem que divulgar, não está aparecendo porque está divulgando, tá? O que ele está fazendo é divulgar a obra que está sendo feita, porque os ofertantes, aqueles que estão ajudando, para verem o relato da obra, entendeu ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E na igreja, principalmente hoje, a gente tem que fechar todas as portas, não, mas o pastor falou isso, mas você entendeu com o coração que não estava puro, porque o pastor falou de maneira instrutiva para nós, com vontade da gente melhorar e não de ficar acusando pessoas. Então, meus irmãos, esse aqui dá o exemplo, ele deposita aos pés dos apóstolos. Essa generosidade de Barnabé, refletida na nova comunidade, possui dois fundamentos básicos, ambos propriedades essenciais da cultura da nova comunidade. O que é? Primeiro, a igualdade dos homens. Irmãos, essa igualdade aqui, vamos ler aí, Gálatas 3:28, vamos ficar com a Bíblia nas mãos. Gálatas 3:28, Walter Garcia, meu filho, que bom te ver por aqui, Deus te abençoe, Fabiana Bernardo. 3:28 diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Gálatas fica depois de 2 aos Coríntios. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós o quê? Então, todos nós em Cristo somos iguais. Isso aqui não é uma porta aberta para a gente pensar que todo mundo deve vender sua propriedade e dar para os pobres. Se eu fosse, aqui somos iguais em Cristo, porque Ele é o Salvador e Ele não faz acepção de pessoas. Se eu fosse um economista no tempo, escutem isso por favor, para não interpretar errado, traga a mente para cá. Se eu fosse um economista no tempo de Barnabé, dos apóstolos, com o que nós vivemos a realidade hoje, eu teria feito diferente. Eu não teria comido esses valores. Eu teria trabalhado eles para termos valores mensais para a gente cuidar do povo. Só que a expectativa da igreja aqui era a volta iminente de Jesus. E aí o que eles faziam? Não, vamos comendo até que Jesus volte. Então, a generosidade deveria ter, sim, claro, plenamente, mas a maneira de agir poderia ser outra, porque sabe o que nós vamos enfrentar, Wesley? Daqui um pouquinho, nós vamos ver pessoas de outras igrejas fazendo campanha para manter Jerusalém que está pobre, sim ou não? O Paulo vai fazer coletas, entende isso? Então, o que nós temos que fazer? Usar a generosidade para ajudar. Se alguém hoje, por exemplo, da maneira certa, se alguém hoje, por exemplo, tem uma empresa, ele vende a empresa e dá para os pobres vão comer em um mês e acabou o recurso. Mas se ele pegar a empresa e der 150 cestas básicas por mês, entendeu ou não? Não é melhor?
porque ele vai poder alimentar 150 famílias mensalmente. Mas se ele vender a empresa, vai ser comida. Então entenda o que é generosidade, e isso é muito sério, porque tem gente que tem empresa e só para si, não pensa nos outros. Às vezes nós estamos enfrentando uma recessão, mas a empresa está tendo lucro, só que por causa do nome recessão, ele vai começar a tirar algumas coisas dessa empresa. Não vai ter, a primeira coisa, um dos cortes primeiros, o André, vamos tirar o café dos funcionários. Não, porque nós estamos tendo corte, porque a despesa menor é aquela. Olhe para os prolabores dos sócios. Olhe para a demanda da energia da empresa e comece a fazer alguma coisa administrativamente correta para diminuir os custos. Mas o café para os funcionários é bênção para a empresa. É cuidar do outro, é olhar para o outro, é a interação do outro. As empresas verdadeiramente inteligentes, elas procuram socializar os seus funcionários. E uma das coisas boas é comer junto, ou não? Então, tem muita coisa hoje que poderia ser diferente para a manutenção. Alguém discorda? Vamos falar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Vocês não falam nenhuma coisa nem outra. Quem concorda aí? Aleluia, glória a Deus. O povo fala. Olha, vamos ler. Continua aí o segundo parágrafo. A prática de compartilhar o que se tem com os que não têm leva a eliminar o seguinte contraste: abastados versus necessitados. As expressões, pois nenhum necessitado havia entre eles, e outra, no versículo 34, e outra, distribuir a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, mostram que tal prática erradicava o problema da necessidade no seio da nova comunidade. Todos eram continuamente supridos por causa da afetividade que os vinculava fortemente. Mas depois não vê a pobreza? Não me defenda o socialismo, porque não funciona. É isso que acontece. Você vai falir. E é o que acontece nos países que fizeram isso. Faliram todos. Aliás, as pessoas, as comunidades faliram, mas os cabeças não. Estão comendo caviar, lagosta. Então não é por aí. Por aí é dar emprego. E no emprego te dar oportunidade de crescer lá. Se você for honesto, você cresce. Não tem um emprego que você não possa crescer se você for honesto, se for um bom trabalhador, se for alguém que faz da maneira certa. Amém ou não? Amém. Irmãos, e é interessante como Deus cuida da igreja, não é? Nós somos uma igreja que até para doar fica difícil, né? Nós estamos querendo doar o fogão aí, tem tempo. Não aparece um necessitado. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus abre porta de emprego. Apesar das dificuldades, a gente está trabalhando e tendo dignidade. Trabalhar é dignidade. Ou não? Estão entendendo por quê? Olha o que diz Romanos 15, 26 e 27. Romanos 15, abram lá. Depois de Atos dos Apóstolos, carta aos Romanos. Como que é chamada a carta aos Romanos? Muito bem, esse menino, eu queria ter um filho igual a esse. Catedral das doutrinas bíblicas. Carta aos Romanos. Carta aos Efésios. Como que é nome? Como que é chamado? Doutrina dos Alpes. Carta das alturas. Porque revela que nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Romanos 15, 26, 27. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém.
Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Então, o que a igreja está enfrentando lá na frente? Quando Paulo já foi convertido, Paulo já está trabalhando muita coisa, já está amadurecido, o que está enfrentando? Pobreza. Entenderam ou não? Então, o sentimento de generosidade é correto? Sim ou não? Sim. Agora, a maneira de usar a generosidade tem que ser com expectativa de futuro. Para que aquela manutenção, aquela ajuda, aquele recurso não cesse. Ok? E eu estou falando usando o universo bíblico, porque uma coisa é você usar uma passagem quando a igreja estava começando, outra coisa é a história da igreja e a doutrinação dessa igreja. Aqui está falando que ninguém tinha falta, certo? Sim ou não? E está falando que não havia necessitado porque não fazia acepção, sim ou não? Agora, Paulo vai escrever a Timóteo doutrinando a igreja, dizendo que para os malandros não deve dar. Vai escrever aos Coríntios, dizendo que nem sequer coma com eles. Está entendendo o que é? Aqui está implantando uma igreja, ajudando a todo mundo. Ali está doutrinando a igreja e livrando ela das coisas erradas. E a gente tem que ter o universo bíblico para entender as coisas da maneira que deve, ou que devemos entender. Jesus disse lá, em Lucas 3,11, abram aí, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho, Lucas 3,11, Lucas, enquanto você abre aí, Lucas 12:33, não é 12:3, aí está uma colocação errada no último parágrafo aí, é 12:33, diz assim, vendei os vossos bens e dai esmolas. E aí 19:21 diz, se quiseres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Ele está falando para o jovem rico que tinha na riqueza a idolatria, o seu coração. E aí Lucas 3,11, Jesus disse, e respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então está nos levando à generosidade, a ajudar aquele que não tem. Preocupar com isso, observar isso e ajudar, ok? Então uma coisa é eu ajudar, outra coisa é eu vou vender tudo o que tenho hoje. Não, eu vou trabalhar e continuar ajudando. Eu vou trabalhar, continuar ajudando. Vou trabalhar, continuar ajudando. Entende? E hoje, por exemplo, o meu dízimo, somado aos dízimos dos irmãos, traz a manutenção da igreja. E se o meu dízimo é maior, a minha possibilidade de oferta é maior também. E a fidelidade com Deus, ser fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É interessante como Deus faz, irmãos. Aos generosos, Deus dá crescimento. Deus prospera. Sim ou não? Tem coisa que nós temos, né, os crentes têm, que jamais teria com a vida normal, secular, sem Deus. Às vezes nós temos menos que os outros lá, mas mais do que os outros lá. Entende isso? É a matemática de Deus. Eu lembro de um testemunho do pastor Senivaldo que ajudava muito nós nas instruções também. Ele dizia, eu fui visitar umas irmãs aposentadas e fui levar alguma coisa para elas, eu que voltei com uns mamão, umas frutas, uns trem. Porque quem é generoso, quem é de Deus, faz por prazer, não tem o dinheiro como um Deus, Deus abençoa e prospera. Deus cuida. Deus manda provisões. Quantos têm experiência disso aí? É isso que eu estou falando aos irmãos. Ok? Então, o Barnabé,
está aqui mostrando a sua marca de generosidade. Ele era generoso, corajoso, liberal. Não tinha nada que atrapalhava ele em fazer aquilo que glorificava a Deus. Agora, tem gente que pega uma lição dessa e diz: olha, no final da lição aqui, nós vamos fazer um desafio de generosidade. Eu quero que você dê aquilo que você nunca deu, porque Barnabé deu a fazenda, agora você vai dar o que nunca deu para a obra de Deus. Você vai ter aqueles que vão dar 500, vai ter aquele que vai dar 1.000. Agora eu quero fazer um desafio aqui: quem vai dar 10.000? Pelo amor de Deus. Eu tenho que falar muito pouco isso, que o povo pega a internet, corta o vídeo e pensa: ó, o pastor estava... vai abusar da generosidade dos outros. Não, administra a sua generosidade em Cristo Jesus. Deixa Deus abençoar. Não, pastor, eu gostava mais das igrejas que me fazia ter sacrifício nessa área. Uai, você não precisa ser induzido por alguém. Se você gostava, chega nessa igreja e faz o sacrifício que você quer. Mas nós não vamos induzir ninguém. E nem falar que Deus está falando aquilo que Ele não falou. Nós temos que ser voluntários e ter prazer em fazer voluntariamente. Ok? Nós fazemos aqui algumas coisas pelas obras, né? Por exemplo, os ofertantes de missões, que todo ano a gente faz um propósito com Deus e todo mês até o dia 10 a gente dá a oferta de missões nas obras, e por enquanto só na obra de Portugal. A gente fala isso, fala com as pessoas e é uma oportunidade, ninguém é obrigado a isso, mas com prazer muitos estão fazendo. Bom seria que alguém falasse: pastor, quero ajudar as obras missionárias, não é? Melhor do que ainda pedir. Não, eu quero ajudar, qual que está precisando mais? Pronto, é por aí. Voluntários. A grandeza, olha a segunda marca, a grandeza dos homens. Primeiro nós falamos a marca da generosidade na igualdade dos homens. Agora, na grandeza dos homens. Repartir o que se tem com os que não têm, além de eliminar a necessidade, é também um ato de valorização do ser humano. Primeiro, por ser totalmente voluntário. Olha o que diz 4:32 de Atos: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Era uma obra tão linda de conversão, que aí, o que eu vejo nesse versículo? O sentimento de família. A família de casa, chegada. Não é assim em casa, ou pelo menos deveria ser? O bem de todos. Vamos. Você já viu? Se eu estivesse lá em casa, os meus genros entrassem para comer e falassem: ó, deu tanto para cada um. O Nono Correia falaria, né? Porque ele administra bem essa área. Ou então chega lá seu pai e sua mãe para te visitar, você fez uma carne e falou: ó, ficou tanto para cada um. É assim? Laércio. Rapaz, você olhou meio diferente aí para a Maristela. Falou, não estou falando. Então, o Laércio quando namorava, né, irmão, estou entendendo, namorava solteira. Aí a Maristela, né, depois a gente fala sobre isso. E aí, irmãos, a gente não faz isso, o sentimento de família, o que é meu é seu. É isso que é sentimento aqui. A família da fé, na palavra de Deus, é a melhor e maior família que alguém pode ter. Me dá uma prova, pastor. Dou. Jesus Cristo. Chegaram para ele numa reunião e disseram assim: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Eu disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é meus chegados? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Esse é minha mãe e esses são os meus irmãos. É doído, mas é verdade. Por quê, queridos irmãos? Quem quer morar no céu aqui?
E que quem está fazendo de tudo para chegar lá. Que tem uma diferençazinha nisso aí, não tem? Se nós queremos morar no céu, e a eternidade é o que de fato define tudo, no fim de todas as coisas, a nossa família não é essa que temos aqui, é aquela que teremos lá. Porque lá não tem marido e mulher, lá não tem sexo, lá não tem essas coisas carnais, lá é família. E o dom dessa família é amar um ao outro. Estamos ensaiando para isso. Que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a chegar lá. Tenha misericórdia de você e te ajude a chegar lá. Aqui nós temos um exemplo do Ananias. Esse texto informa que havia quem possuísse propriedade privada, no caso do Barnabé. Agora, Ananias não precisava vender sua propriedade, e vendendo-a, não precisava depositar o valor aos pés dos apóstolos. Atos 5:4. Não necessitava. Não era proibido possuir. Vendia quem quisesse. Repartir é uma ação livre e voluntária que exalta o ser humano, pois o homem vê seu próprio valor refletido no semelhante. Então, não adianta ficar exagerando, igual tem um pastor famoso por aí no mundo, no Brasil, que quer que todo mundo faça o que ele faz. Não, peraí. Nem todo mundo vai fazer o que eu faço, e nem o que você faz. E obrigar é perder a bênção. E cada um tem uma função diferente. Cada um tem um coração diferente. O coração de João era diferente do coração de Pedro, embora ambos convertidos. O Tiago via as coisas de uma maneira diferente de alguns irmãos do seu tempo. Por isso que Tiago é chamado do profeta duro da época, que escreveu e eles não queriam aceitar a carta de Tiago na Bíblia, porque era dura. Então, cada um tem uma forma. E os escritos de João? Filhinhos meus, amados. Então, peraí, Tiago então é condenado e João é salvo? Não, cada um tem um coração e Deus usa. O importante é ser nascido de novo. E cada um, João Batista, amava ou não as almas? Era o maior ou não dos profetas do Antigo Testamento? Mas ele dizia, raça de víboras. Tem hora que a gente mede o amor por nossos corações e pensamentos. E não é assim. Muitas vezes o amor vem em pagar o preço de falar verdades que vai nos fazer mal diante dos outros, mas que vai fazer os outros acordarem e serem livres. Esse foi o preço da maioria dos profetas. Pagar o preço de falar o que as pessoas precisavam ouvir. E aí a gente tem que ver isso. A gente tem que assistir isso e aprender e trazer para nós. Então a partir de hoje eu vou ser bravo, pastor. Pronto, já está errado. Você tem que ser quem você é do jeito que Deus quer. Cada um tem uma característica que deve ser amado e respeitado. Não podemos dizer eu sou de Paulo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cristo pensando que ninguém me lidera. Não. Todos nós temos que viver a palavra estando em Cristo e amar a todos e receber de todos o que Deus tem trazido para nós. Amém? Então, repartir é um ato que valoriza o ser humano por elevá-lo acima do objeto. Quem vale mais, o objeto ou o ser humano? Quem vale mais, a bicicleta que eu tenho ou o ser humano que precisa dela para trabalhar e eu posso doar? Entendeu? É isso que nós temos que entender. Nós não temos que amar as coisas e usar os seres humanos. Nós temos que amar os seres humanos e usar as coisas.
Nós temos que aprender a nos desvencilhar desse mundo e dos seus horrores. Nós temos que deixar de amar o mundo e as coisas que no mundo há. Trabalhe, que o Senhor te dê crescimento, que você seja rico, próspero, mas que você ame as pessoas. Que você respeite as pessoas. E você que faz o bem para os outros, não pense que você é melhor do que os outros, porque se você estiver pensando, você também está errado. Eu me lembro aqui, e muito, isso é coisa do Espírito Santo, do Francisco de Assis, que, né, a igreja quer matar o Francisco de Assis e depois faz dele um santo. São Francisco de Assis. O Francisco de Assis teve uma vida linda, perfeita, piedosa. Ele deixou a riqueza, fez voto de pobreza. E aí o que aconteceu? Ele estava perto de uma pessoa, na época de frio, e ele viu que a pessoa estava passando frio, ele tirou a capa dele e deu para a pessoa. Aqueceu a pessoa, deu uns 8 passos, e caiu de joelho chorando. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. E chorando. E o discípulo dele chegou e falou: mestre, mas o senhor acabou de fazer uma obra linda. O senhor está pedindo, o que está acontecendo, mestre? Ele falou assim: porque eu estou com medo de ter me orgulhado por ter podido ajudar uma pessoa. E a gente às vezes quer recompensa porque ajudou. Quer que as pessoas olhem para nós e falem alguma coisa porque nós ajudamos. Cuidado, tem muita gente generosa no inferno. O generoso faz sem querer ser visto. Não esqueça disso. Ele faz porque o outro precisa. Ele faz porque tem compaixão do outro. Ele faz porque o outro. E ele não quer envergonhar o outro. Ele quer que o outro esteja bem. Amém? E eu tenho uma outra lição para nós. Seja grato com quem te ajuda. Não esquece não do que foi feito. Seja grato. Mas grato mesmo. Tem gente que, por exemplo, não está no meio de nós. Esses exemplos só para nós acordarmos, ok? Recebe cesta básica o ano todo. Aí a pessoa fala: a partir de hoje eu não posso te dar. Briga, fala mal. E fica, meu Deus do céu, esquece que durante um ano ganhou a cesta básica. E agora a pessoa não presta mais, porque parou de dar o valor. Não é assim. Tem que ter gratidão. Fulano me ajudou, não vou esquecer. Porque você vai olhar para a pessoa com gratidão sempre. Olha, papai, não, sou grato, você fez isso, você fez isso. Não vou esquecer. Eu não esqueço aquele dia que tu fez isso. Isso é muito bonito quando alguém fala para o outro: eu não esqueço aquele dia que tu fez tal coisa. Eu cheguei lá na casa do meu primo uma vez, em Goiatuba, um dos primos queridos da família, que sempre ajudava a família. Ele sempre ajudava, ele tinha poder aquisitivo bom, ainda tem, graças a Deus. E aí, quando ele descobria que a família estava precisando, ele ajudava. Eu engraxava sapato. Quem sabe o que é engraxar sapato? Porque o povo da geração de hoje, pelo amor, tudo no dentro do meu tempo. Né, irmã Sebastiana? Engraxar sapato. Eu tinha a caixinha de engraxate. Punha ela aqui, ó. Aí eu ia na casa desse primo. Aí chegava: ô primo. Aí ele me tratava tranquilo, bem, normal. Aí ele falava: desce os sapatos. Ele tinha aquele tanto de sapato, desce aquele tanto de sapato. E não me achava bom. Engraxava uns 10, 12 pares de sapato numa vez. E aí ele me dava o dinheiro. Tipo assim, era 10, ele me dava 20. Porque ele sabia que eu fazia aquilo e eu dava todo o dinheiro para minha mãe para cuidar de casa. A gente trabalhava, pegava o salário e punha na mão da minha mãe. E aí, quando a gente precisava de algo, ele ia lá e ajudava. Esses dias eu fui lá, já tem uns 3 anos que eu fiz isso. Fui lá visitar ele, de vez em quando eu faço isso.
Falei, primo, eu nunca vou me esquecer o quanto você nos ajudou. O quanto você ajudou a família. Ele encheu os olhos de lágrimas. Porque tem gente que não reconhece e ele ajudou tantas pessoas. Isso, escute, isso incentiva você a continuar sendo generoso. Tem muita gente que tem poder de ajudar e parar de ajudar, porque não interpretaram a coisa da maneira certa. Porque não adianta não, ele só fala mal da gente, só não sei o quê. Não, eu parei de ajudar as pessoas. Não pare. Você não está ajudando primeiro para ser reconhecido. Você está ajudando porque quer ajudar e tem um coração bom. E o céu está vendo isso. Não pare de ajudar. Não pare de fazer. As decepções são muitas, principalmente as pessoas que você mais ajuda, às vezes são as que mais dão certos problemas. Não pare de ajudar. O céu está registrando tudo. Mas seja grato com aqueles que te ajudaram, com aqueles que oram por você. Uma das coisas, por exemplo, as pessoas que oram e jejuam para Deus curar, para Deus libertar. A pessoa é curada, nunca dá o testemunho. A pessoa é revelada, nunca dá o testemunho. Deus cumpriu aquela profecia, nunca dá o testemunho. O testemunho glorifica Jesus, o testemunho edifica a fé dos irmãos, e o testemunho incentiva aquele que está pagando o preço, aquela que está pagando o preço, a continuar pagando o preço. Amém? Pois nós vamos ter testemunho aí que está sendo reservado, glória a Deus. Eu estou falando para as pessoas ingratas. É necessário gratidão. Estamos aprendendo? Estamos ou não? Glória a Deus. Então isso aí, irmãos, valoriza. Quando você reparte, você mostra que aquela pessoa tem valor para você, que você se preocupou, né? O trabalho, mais uma vez, que os irmãos Invisíveis estão fazendo lá para o irmão Valdo, né? E o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo para o irmão Valdo e para a família dele, que nós não conhecemos, só pela imagem, mas o que eles estão dizendo? Nós amamos vocês e vocês têm valor para nós. É isso aí. Eu tenho uns sonhos aí, mas quando chegar a hora, com certeza Deus nos dá as direções. O que mais tinha de marca nesse homem chamado Barnabé? Barnavide, a marca do discipulador. Barnabé era um discipulador. A forma que Barnabé trabalha esse ser discipulador é muito especial. O Paulo é discipulador, mas o Paulo é um discipulador sem paciência. O Barnabé já é um discipulador com paciência. O Paulo não foi rejeitado pelos céus porque ele não tinha tolerância. Não, pelo contrário, respeitado, até os demônios falam, nós sabemos quem é Paulo. E os demônios falam de Jesus e de Paulo. Então ele era respeitado e realmente um dos maiores homens de Deus da Bíblia. Mas ele não era tolerante, Barnabé era. Deus precisa dos dois? Precisa dos dois. Tem algumas coisas aqui que a gente vai ver a respeito disso também. Abra lá em Atos 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Quer fazer alguma pergunta dentro do que já falamos? Você pode fazer. Aleluia. 19 a 24 diz-nos, Atos 11. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas
aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui tem lições diversas. Uma das lições é que ele exortou a todos que permanecessem no Senhor. Tem gente que vai fazer o bem, né? Igual eu fui pregar em São Paulo, num lugar lá de missões, para não falar aqui. E lá eu fui 2 vezes ministrar na capital, e um dos missionários lá, eram só missionários, cabeças que estavam lá, e um desses missionários, eu fui lá para, lá para aqueles campos de refugiados que tinha na época, estava muito forte, e tinham lá 5.000 tendas para esses refugiados. E aí ele dizendo que esteve lá como missionário e ajudava a dar comida para todos, e assistiram ali, esteve lá algum tempo. É uma nação aí que a língua é difícil de falar, uma das línguas difíceis de falar, acho que é a 5ª língua mais difícil de se falar, não lembro o nome. E aí eu perguntei para ele, e aí você falava de Jesus para cada uma daquelas pessoas? Ele disse, não, meu irmão, não era o meu propósito lá falar de Jesus, era só servir. Como assim? Nosso propósito primeiro é falar de Jesus, ou não? Ajudar as pessoas a encher a barriga é excelente, mas ajudar a ser salvo é muito mais que excelente. Então, nós não podemos ajudar pessoas com os víveres, com as coisas da vida, sem primeiro ajudar a encontrar o caminho do céu. É o céu que vale primeiro. E todas estas coisas nós devemos usar como meios para trazer Jesus a essas pessoas. Quando alguém me pede alguma coisa, que a gente tem, pela misericórdia e graça de Deus, condição de ajudar, um pedinte na rua, por exemplo, já põe o dinheiro no bolso, na mão, para a pessoa saber que eu vou ajudar. Falou, isso aqui eu vou te ajudar, mas a maior ajuda eu vou te dar agora. O único que pode te levar para o céu é Jesus Cristo. Se você não tiver aliança com Ele, se você não estiver na casa dEle por causa da aliança que você tem com Ele, você vai ser condenado. Essa ajuda aqui vai passar, mas essa que eu estou te dando agora, te leva para a eternidade. Está aqui. Nós temos que ajudar as pessoas muito mais a chegar no céu, e aquilo que a gente faz tem que ser feito trazendo Jesus acima de tudo. Concorda ou discorda? Quem quer melhorar a carinha? Melhora a carinha. Nós temos aqueles negócios lá no WhatsApp, né? Tem a carinha para baixo, tem umas carinhas que é difícil. Mas veja bem, é importante então apresentar aos altruístas características do seu ministério de discipulador. Uma das coisas que eu falei aí, que é a questão de permaneçam no Senhor com propósito de coração. Por quê? Porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo. Quem é homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, vai falar do Senhor e das pessoas que devem permanecer e nunca abandonar o caminho do Senhor. Se você tem o Espírito Santo, assim será. Se não tem, não será. E é uma coisa boa para você saber se tem o Espírito Santo de verdade ou não. Porque quem tem o Espírito vai usar. Nós somos missionários em qualquer lugar. Onde você estiver, você é missionário. Dentro da sua casa, no seu trabalho, com os patrões, com as patroas. Onde você estiver, numa escola, numa faculdade, você é um missionário. Com sabedoria, deve levar Jesus.
Não é que você tem que falar, ó irmãos, eu vou pregar aqui agora, abra a Bíblia aí. Todo mundo dessa sala aqui no meu emprego. Abre a Bíblia em João 3,16. Não é isso. O João 3,16 lá naquela empresa é o seu testemunho de vida. E quando for para o café, que a empresa não cortou, para o almoço, vai dando aquelas... Já viu como é que o pescador faz? Uma isca daquelas bem arrumadinha. Se não arrumar direitinho, eles pegam a isca e vai embora, né, Laércio? Cadê os pescadores aqui? Só o Laércio que levantou a mão. Ó, irmão Zé Paulo, irmão Lizardo, eita glória. Não, você não, Rubinho, não. Tu pescas em la panela. La caroça. Macarone. O pescador, ele põe a isca da maneira certinha, e a isca certa, e vai para o lugar certo, e ó, João, você gosta de pescar, meu Deus, ele chegou a ver a vara, aí trava, espera, tranquilo, calma, fica lá. Tem que ter paciência, irmão. Porque tem uns lugares que os peixes estão em greve. E eles nem passam para abandonar o rabinho lá perto do negócio, não. E fica aquela coisa sem mexer. Fala, quer saber? Fica aí com esse negócio, eu vou ler. Tem que ter paciência, né? Então você vai para o seu almoço e prepara a isca. Aí, o que eu vou fazer hoje, Jesus? Hoje eu vou orar. Assim, meio assim, para os meus amigos ouvir. Senhor, que bom que o Senhor trouxe a nós o pão de cada dia. Melhor pão ainda é o espiritual, que nos fortalece, que traz alegria e paz à nossa alma. Obrigado por esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Pronto, já jogou a isca. Alguém chega para você naquele momento de almoço, outro dia, só aquela isca do dia. Chegou para o almoço para você, falou, rapaz, estou enfrentando aí umas barreiras muito grandes. Falei, eita, eu também já passei por muita coisa, mas como é bom ter Deus. Eu clamo ao Senhor, tenho paciência, daqui um pouco Ele age na minha vida. Vou orar por ti, Deus te abençoe, e corta o assunto. Se a pessoa mordeu a isca santa, que eu estou na igreja porque eu mordi a isca, graças a Deus. E aí ela vai chegar para você, como é que é isso? Como que eu faço? E aí daqui um pouco você já está, aí você vai falar um pouco mais, mas sem ser taxativo, enjoativo, vai falar um pouco mais. E se for desviado, aí você, meu filho, manda ver, entra no ringue, não vale tudo. Você é um miserável contra a sua vida. Não, mas eu conheço a Bíblia, é bom que você vai para o inferno consciente. Rapaz, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse com você? Não é com Deus não, porque Deus continua cheio de glória. Amém? Os camaradas. Mas o Barnabé, ele sabia agir, ele sabia discipular, ele sabia conversar. E nós temos que saber nas sociedades que vivemos ser discipulador. Daqui um pouco essas pessoas já vieram para Jesus. Elas vêm para Jesus. E dentro da marca do discipulador, tem também algumas coisas. Primeiro, subtópico 1, o interesse desmedido pelo discípulo. O que quer dizer desmedido, pastor? Enorme, não dá para medir. É aquilo que é imenso. E esse Barnabé, ele tinha, olha o que diz Atos 9, 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Então ele tinha uma visão, Barnabé,
daquilo que Deus estava fazendo. Tem hora que a gente ora para o irmão e fala assim, esse irmão aí não vai dar resultado não. Por quê? Porque o irmão tem uma gíria, porque o irmão tem umas tatuagens no corpo, chegou do mundo e tal, tem os piercing, tem os alongador, tem não sei o que, esse irmão não sei o que, irmão, essas pessoas são as que Deus mais vai usar. Se foi uma conversão, são as que Deus mais vai usar. Agora, enquanto esses homens vêm, tem gente dentro da igreja fazendo as coisas que o mundo faz, mas essa pessoa não está na igreja, ela veio do mundo para Deus. É diferente, não é? Quando eu estava lá eu tenho uma pessoa muito querida lá no Rio Grande do Sul, o Leonardo Klaus, muito querido, sua esposa Letícia, Deus abençoe muito, tem crescido muito. Primeira vez que ele entrou lá, ele era recém-chegado, eu fui ministrar lá em São Leopoldo, na Assembleia de Deus, e pastor Adalberto na época, e aí ele chegou na igreja, e ajoelhou e fez o sinal da cruz. Os antigos falavam o nome do Pai. Fez o sinal ajoelhou, olhou para frente assim e fez o sinal da cruz. Aos obreiros, que é isso? Que falta de respeito, que não sei o que. O pastor Adalberto olhou e falou, minha filha, isso aí vai ser um dos melhores obreiros da igreja. Isso aí é respeito, é temor, ele não conhece ainda. Então, às vezes, nós somos muito mais fiscais e acusadores dos outros do que trabalhando para a restauração e confirmação do que Deus tem. E ele hoje é um dos grandes obreiros, não desiste, está fazendo a obra. Eu sempre acompanhei, porque ele sempre fez perguntas para mim, essas perguntas complicadas, no sentido da fé, as religiões. Daqui um pouco ele estava batizando nas águas, mandou a foto, e está crescendo, agora é obreiro, e está fazendo a obra, departamento da família, um punhado de coisa, e está lá cheio de temor e não desiste de Deus. Então nós não estamos aqui para fazer essas coisas que acusam, que discriminam. O Barnabé pegou o Saulo, não, vem cá, deixa eu te contar a história aqui. Deus é com esse camarada. Trouxe ele para perto. Barnabé, numa atitude corajosa e arriscada, colocou-se ao lado de Paulo para, como advogado, justificá-lo perante o apóstolo. Então, Barnabé é chamado de paracleto muitas vezes, ou seja, aquele que se coloca ao lado. Vem aqui, vamos junto. Vem aqui, você vai vencer. Vem aqui, nós vamos chegar lá. Não, eu te ajudo. Não, eu passo na sua casa. Não, eu te explico. Discipulador. Irmãos, escute. Você está gostando dessa lição? A igreja de antigamente era muito boa nisso, embora pecava em outras coisas, mas ela muito mais acertava em outras. Quando você chegava numa igreja, sempre tinha uma daquelas irmãs ungidas. Olhava recém-chegado, meu filho, depois passa lá em casa para orar, eu vou orar por você. Sim ou não? As mães na fé. Isso era maravilhoso, meu Deus. Eu tive 3 mães na fé espetaculares. Elas oravam e jejuavam por mim. Irmã Maria Jerônimo tinha vezes falava assim, passa aqui hoje aqui em casa porque Deus quer te entregar dons. Ixi, com o coração quente o dia todo. Chegava mais cedo que ela falou na casa dela, ia para o quarto da oração, quarto do clamor, e ela orava, e Deus usava, e Deus falava. Eu estou aqui hoje por causa de Jesus, e muitas coisas por causa do clamor da irmã Maria Jerônimo. A oração, o jejum. A Vilcelene, conheci ela antes de mim, que eu ainda era do mundo, e a Vilcelene já está aqui. A Cristiane, Jesuel, foi mãe. Ela foi mãe. Ajudava, tinha amor. Sabe aquelas irmãzinhas que põem a mão no você assim e enche o coração de orgulho? Esse aqui, ó, eu ajudei. Isso aqui vai ser usado. Falta isso. Falta isso. Nós temos que aprender a olhar para a pessoa que se converteu e ajudar ela. Converteu agora, eu vou estar mais perto dela.
Eu vou ser discipulador, vou ajudar. Aquilo que eu não sei de resposta, não, vão lá no meu pastor que nós vamos perguntar para ele. Pronto. Ou você não gosta disso? Então, o que vai acontecer? Barnabé vai trazer Paulo para perto de si, então chamado de Saulo por enquanto, mas o nome é o mesmo. E aí ele vai trazer, no hebraico é Saulo, é Saul. E ele vai trazer o Paulo para perto dele e vai discipular o maior homem das Escrituras do Novo Testamento depois de Jesus. Barnabé não vai ter a eminência que tem Paulo. Paulo vai crescer, mas Barnabé participou dessa formação, desse grande homem de Deus. E isso é maravilhoso. Olha o que diz Romanos 11, 25 e 26. Aliás, Atos dos Apóstolos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sempre junto. E eles vão agora ter uma pequena dissensão uma não tão pequena dissensão por causa de um dos discípulos de Barnabé também. Mas vamos falar isso daqui a pouco. Quantas pessoas há em nosso meio cujo potencial é grande e inexplorado? É necessário que haja visionários cristãos do tipo de Barnabé, capazes de transformar quem está no anonimato em grandes vultos. O pastor não tem condição. As 3 irmãs que me adotaram, principalmente a irmã Maria Jerônima, elas tinham esse privilégio de adotar pessoas, e eu digo um privilégio porque está trabalhando para o céu. Mas o meu pastor, Senivaldo, na época, ele não tinha como assistir os irmãos todos. Ele tinha que buscar a Deus, ter palavras dos céus, e como vinham palavras dos céus. Porque essa é a obrigação. Pedro falou assim, vamos levantar diáconos, pessoas para servir às mesas, e nós do altar vamos nos ocupar com a oração e com a palavra. Porque são pessoas nos seus devidos lugares. Então, quem está no altar tem que ocupar com a oração e com a palavra. Porque tem que ter uma palavra de Deus na hora que subir no altar. Tem que ter graça de Deus na hora que subir no altar. Então, ele precisa se ocupar com isso. E a igreja, uns aos outros, com generosidade, ajudando para crescer. Entendeu ou não? E a igreja, uns aos outros, com generosidade, ajudando para crescer. Glória a Deus. E aí vem o subtópico 2, humildade face à projeção do discípulo, que é o que nós vamos falar. Barnabé chamou Paulo para ajudar a igreja em Antioquia da Síria, reconhecendo os dons do apóstolo. Isso aqui é meu discípulo, meu camarada. Por exemplo, o pastor Jean é um discípulo nosso. Ele converteu aqui, foi levado a diácono, presbítero, evangelista e pastor no campo, nessa igreja. Ele é filho da igreja. E aí, quando eu chego lá, que o pastor Jean está, onde está pastoreando, ainda que ele seja submisso à nossa liderança, maior respeito a ele. O que você acha, meu filho? O que você decide, meu filho? Por quê? Ele cresceu como servo. E nós temos que respeitar e honrar uns aos outros. É muito ruim quando alguém trata o outro com desdenho, com palavras jogadas ao vento. Não, tem que ter respeito. E deixa eu te ensinar outra coisa, querido, que é muito importante também. Pastor é líder, é pai na fé. Pastor, a gente fala senhor. Eu chego numa igreja para pregar, eu não estou falando para você aprender em termos gerais. Para mim, tanto faz você tratar de um jeito ou do outro, desde que tenha respeito. Chego numa igreja, o pastor tem 25 anos, eu tenho 56. É 56 ou 57 vou fazer.
Então, 56 anos, mas também é tantos anos. Aí, o pastor tem 25 anos, eu falo ele, senhor. Porque eu não estou respeitando uma pessoa de 25 anos, estou respeitando um pastor. Foi levantado por Deus e é autoridade naquele lugar. É respeito, consideração, honrar aqueles que foram honrados. Amém? Meu pai e minha mãe é senhor e senhora também, não é você não. E Deus jamais seria você. Deus é Senhor. Mesmo ainda para você entender, Ele é Senhor dos senhores. Amém? E ele teve a humildade. A forma que Deus começou a usar Paulo, escute, olhe para cá. A forma que Deus começou a usar Paulo, não diminuiu Barnabé, pelo contrário. Meus irmãos, eu sou pastor de vocês em Cristo Jesus, Ele é o pastor soberano. Se vocês crescerem mais do que eu, e tomara que tenha aqui gente que cresceu mais, eu não faço essas medidas, eu tenho que achar maravilhoso e que meu trabalho de mestre funcionou. Porque a alegria do mestre é que o discípulo chegue a superar ele. Porque aí valeu a pena, fez diferença. Entende ou não? Eu não tenho que brigar com o outro e perseguir o outro porque tem dons. Porque começou a ser usado por dons. Que quisera se todos fossem usados com dons. Desde que tivesse a doutrina cristã no coração e na mente. Ok? Vocês concordam? Esse teve humildade. A atitude de Barnabé em relação ao discípulo é como de João Batista em relação a Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua, João 3:30. E nas palavras de Paulo, aos Filipenses 2:3, nada fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É isso aí. Esses são os olhos que devemos ter para as pessoas. E aí, o terceiro tópico, sabedoria. O que acontece? Que problema teológico? Os judaizantes chegavam lá e diziam para os gentios convertidos que eles deviam também circuncidar, que era obrigatória a circuncisão. Aceitaram Jesus, mas se não circuncidar não será salvo. Paulo e Barnabé olhe para cá, não concordava com isso, porque de fato não era. E aí o que eles fazem? Eles vão brigar? Não, eles vão lá nas autoridades da igreja cristã da época em Jerusalém, para ter uma reunião com Tiago, com Pedro, com João, com os líderes da igreja. E eles trazem o assunto e falam de tudo que Deus estava fazendo através dele, as maravilhas que Deus estava fazendo através deles. E Pedro se levanta naquela reunião de Atos 15 e diz assim: não, mas eu aprendi isso aí realmente com Deus. Vocês sabem que Deus me deu a porta dos gentios. A primeira pregação aos gentios foi dada a mim. Deus me deu a chave. E quando eu fui na casa de Cornélio, Jesus batizou todos no Espírito Santo. Ninguém era circuncidado. Ele não negou o Espírito Santo para aqueles. Porque de fato Deus não faz acepção de pessoas. E aí começa uma não pouca discussão ali, até que chegam na conclusão, e Tiago se levanta, e Tiago era o líder da igreja da época, que era o líder da igreja cristã, e ele fala que não tem nada a ver esse negócio de ser circuncidado, não, que a salvação é pela fé, pela graça. Então é resolvido o problema. Então, quando a gente tem um problema teológico, isso aqui deveria acontecer nas convenções, nas lideranças dos campos. Estamos com divergência aqui, então vamos tratar isso. Vai ter uma hora que o calor aumenta? Vai, mas nós vamos chegar num acordo. E nós vamos trazer ao povo o que eles precisam realmente para continuarem com Jesus e serem alcançados, serem salvos. Amém? Aí vem por último o quarto tópico.
Persistência em face da deficiência. João Marcos vai dar problema, o sobrinho de Barnabé. Por quê? Porque ele, no meio da campanha, da viagem missionária, ele deserta. Ele abandona e diz, não vou mais, não quero. E aí o Saulo, que não tem paciência, o Paulo, rapaz, tu não serve para mim não. E o Barnabé é mais coração bondoso. É tipo assim, eu e o irmão Cleomar. Eu falo, irmão Cleomar, para mim não dá. Mas pastor, vamos ver. Que ver o quê, irmão Cleomar? Eu vou orar por senhor. Ele falando para mim. Aí, irmãos, o Paulo não aceita, porque obra de Deus é levada a sério. É igual uma questão com missionários aí, que deu uma época aí, a questão de não vou, espera tanto tempo. Almas não esperam. Alma não espera, nós temos que ir. E aí, Paulo fez isso porque ele queria voltar a todas as igrejas que eles tinham pregado nos lugares e rever os irmãos e rever como estavam as obras. E aí Barnabé falou, vamos levar o João Marcos. Eu falei, não vai não. Ele abandonou nós lá no meio do caminho. E aí o Paulo e o Barnabé cresceram. Ficaram bravos, um com o outro. Não dá. Não, então aí Paulo chamou Silas, foi fazer a revisão, e Barnabé chamou João Marcos e continuou discipulando João Marcos. Os escritores aqui veem de uma forma, eu vejo de outra, né, com relação a isso. Por quê? Porque eles falam que o Barnabé fez o certo e o Paulo fez o errado. E eu digo que não, que eles fizeram o certo. Porque João Marcos, ele vai aprender que a gente não brinca com coisa de Deus. Obra de Deus, a gente não é covarde e abandona no meio do caminho, não. A gente tem que ir até o fim. E ele aprende isso. Mas aí Barnabé ensina a ele isso. E lá na frente, quando Paulo está preso, ele chama também João Marcos, que ele é muito útil. Por quê? Porque se tornou útil. Porque agora ele é uma pessoa equilibrada. É dessa forma que eu vejo. Obra de Deus, queridos, se pegou, não faça relaxadamente. Maldito todo aquele que faz a obra relaxadamente. Amém? Então, o Barnabé sempre se mostra solícito, sempre se mostra amoroso, generoso, carinhoso, caridoso, querendo ver o bem de todos. E nós vamos aprender com Barnabé nesta manhã. Por todas estas coisas, confere-se a Barnabé o título que lhe foi atribuído pelos apóstolos: filho da exortação, filho da consolação, aquele que está ao lado. Glória a Jesus Cristo. Que possamos nesta manhã refletir em tudo que a gente pode mudar, em tudo que a gente pode melhorar, em tudo que a gente pode nos tornar, nós podemos nos tornar mais generosos, com esse equilíbrio de administrar bem, para que a manutenção continue. Fique sobre os pés. Alguma pergunta? Quem levantou a mão? Ninguém levantou a mão? A irmã Lindalva vai fazer uma pergunta. A sua aparição no Novo Testamento revela com absoluta clareza que Barnabé é da natureza de dispor a si para o crescimento do próximo com indizível interesse, profunda humildade e incansável perseverança. Também é da natureza de dispor a propriedade para o bem-estar de outros, por considerá-los ser iguais e da mesma grandeza. Enfim, Barnabé usou sua vida para abençoar os homens e glorificar a Deus. Que Deus nos dê a graça de imitar Barnabé. Irmã Lindal. A paz do Senhor para todos. Eu queria perguntar sobre, uma das perguntas já foi respondida através da lição, né? Que era sobre a venda de uma casa, se eu devo, se é obrigatório, né, dizimar, mas eu entendi já que não, é voluntário, né? E a segunda pergunta... Mas espera aí só um pouquinho. Vendeu uma casa, quanto que eu dizimo dessa casa? Quanto que não está dizimado? Não é a casa toda. Se alguém, vamos supor, todo mês você paga uma prestação da casa. A prestação que você pagou,
já foi tirado de um salário dizimado, se você é dizimista fiel, ok? Então, você tem que só dizimar a parte da valorização do imóvel, ok? Não é porque, já pensou, uma pessoa tem uma casa de, vamos fazer um valor bem grande aqui, só para você entender, de 1 milhão, aí dá 100 mil, aí compra uma de 900, aí vende a de 900 por 900, aí dá 90 mil de dízimo. Não é assim, é o que não foi dizimado, amém? Pastor, não sei fazer essa conta direito, então faz aproximado e dizima. Pronto. Tá certo. E em relação, uma pergunta que uma pessoa me fez, né? Sobre a pessoa é dizimista, só que ela estava enferma, ela não estava indo nos cultos e não levou o dízimo. Agora ela faleceu. Aí o dízimo dela está juntado lá. Aí eu devo devolver, né? A pessoa me perguntou. Devolver, porque era dízimo. Dízimo Tá é do Senhor. E o dízimo, quando a gente pode, ele deve ser das primícias. Se eu recebo 100, eu já tiro 10, porque esse é do Senhor. É primícias, né? Agora, eu não estou tendo como entregar, está sendo difícil, vai juntando, ok? Mas dízimo é primícia, e esse aí é coisa de Deus. Quem mais quer fazer alguma pergunta sobre a lição? Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu devo ajudar um feiticeiro que faz mal para os outros? Se ele está precisando? Claro, a Bíblia diz, dê água a quem tem sede. Se o seu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Se tem fome, o que eu dou para os inimigos, irmãos? Eu dou o que ele precisa para a necessidade. Eu não patrocino a vida de uma pessoa errada, não. Mas eu posso matar a fome e matar a sede, que são coisas necessárias. Ok? Mais alguma coisa? Não. Então vamos orar? Põe a mão no coração. Senhor, obrigado por esta lição. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos instruído. Nos ensina a ser generosos, de maneira equilibrada pelo céu, e de maneira que a gente possa assistir, abençoar ainda mais. Ajuda cada um, ajuda cada vida, Senhor. Ajuda-nos a aprender com lições tão lindas de vida, como a de Barnabé, e principalmente a de Jesus Cristo, que Tu és, nosso Senhor e Salvador. Oramos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tome assento. Uma das coisas que alguém pode fazer, pastor, estou ganhando muito bem, e aí eu quero ser generoso. Tem muitas coisas que você pode fazer. Primeiro dizima e oferta, e depois você pode consultar o coração de Deus para ir na direção. Sempre que você for fazer algo para ajudar alguém, ore a Deus. Se o coração fechar, se as professoras estão conversando, imagina os alunos, né? Escute aqui, meus irmãos. Se você quer ajudar, o coração está aberto, você orou a Deus e o coração fechou, não é você, Deus está dizendo, não é agora e não é por aí. Ok? Outra pessoa diz, eu estou ganhando bem, pastor, e tal. Você fala com Deus, Senhor, até tal valor, eu vou usar para mim. Vamos supor que a pessoa está ganhando 50 mil e diz, não, pastor, Senhor, eu não quero, não preciso disso tudo. Ainda vou pôr alto aqui, mas é para você entender. Até 40 mil é a minha despesa e o que eu quero investir, vai sobrar, e eu quero usar os 10 mil para beneficiar pessoas. Também pode ser. Mas faça o bem. Aquilo que Deus propor, aquilo que você quiser ajudar as pessoas, ajude. Mas ajude quem precisa. Outra coisa, se você ajudar uma pessoa que não precisa, você está tirando de quem precisa e poderia ajudar. Ou não? Você entendeu ou não? Vamos supor que o João está aqui, o João Antônio da Silva, e aqui o Mané Antônio da Silva. O João Antônio da Silva não precisa, o Mané precisa. Aí eu venho e ajudo o João porque ele é mais amigo meu. Eu, além de estar prejudicando eu estou jogando fora uma ajuda, porque esse não precisa.